O Cruzeiro deve anunciar ainda, né? Não vi nenhum anúncio, mas é que ele chegou ontem, o Joaquim Pinto, 43 anos, vem para ser aí o chefe do departamento de scout do Cruzeiro. Desembarcou ontem lá em Confins e a gente fez uma matéria aí, até um ótimo texto feito e apuração também com o Thiago Matar, lá no Central da Toca. Ele estava no Spartak Moscou e o Cruzeiro negociou aí durante um bom tempo, pelas informações que a gente teve na apuração, e ele aceitou esse convite para ser o chefe do departamento de scout. Ele é jovem ainda, mas tem muita experiência, né? No Benfica mesmo, ele começou em 2009, de 2009 a 2012, ele foi prospector do departamento de prospecção do futebol e formação do Benfica. Depois ele foi responsável pela prospecção do futebol formação de 2012 a 2019. Depois ele foi aqui, segundo o currículo, né, que a gente teve acesso, sênior scout da equipa A do Benfica, de 2019 a 2024. Depois ele foi para ser diretor de scout no Spartak Moscou, no início de 2024, e onde estava até o momento. E o que me chamou a atenção aqui foram jogadores referenciados e contratados que ele participou, né? E aí tem alguns destaques aqui, ó, que tanto que a gente colocou nessa matéria, né? O Enzo Fernandes, quando estava no River Plate e se transformou numa venda absurda, né, do Benfica. O Darwin Núñez, quando estava no Almeria. O João Félix, catou ele na base do Porto. O Antônio Silva, acho que ele estava num centro de formação, muito novo, ele é de 2003, né? É zagueiro, não é, Pedro? Jovem zagueiro, né? É um dos zagueiros mais bem cotados do futebol português hoje. Se eu não me engano, ele só tá atrás ali dos zagueiros do Sporting, né? Que foi o campeão. E já no Spartak, ele levou o Gaudi, né? Que é da Costa Rica. O Matar, inclusive, estava me mostrando no SofaScore de 5. Não sei se são atacantes. Eu vou até pegar aqui. O Gaudi tá e o Ezequiel Barco, né? Do River Plate. Então, são movimentações assim interessantes. É claro que, em termos lá de futebol europeu, esses movimentos aí, eles significam uma cifra que para nós aqui seria muito, mas lá é coisa muito pequena, né? Mas é fato que tem um currículo importante. Como que ele vai executar isso aqui é o que a gente precisa acompanhar. E o Matar até me mandou, quando ele foi levado lá para o Spartak Moscou, por um outro profissional que trabalhava no Benfica. É o Thiago Amaral, né? Isso, é Thiago ou é... Acho que é. Eu sei que é Amaral, deixa eu. Eu É mandei Amaral aqui o sobrenome, mas o... Hum. Vai abrir aqui. Tomás Amaral. Tomás. Tomás. Tomás Amaral. E aí, ele deu uma entrevista, eu acho que esse Tomás Amaral saiu, e aí perguntaram para ele sobre o Joaquim Pinto. Aí ele falou: a paixão que ele tem pela área, a competência que tem na avaliação do jogador, do rendimento, do potencial, de prever a margem de crescimento que o jogador vai ter, a rede de contatos que ele tem e que facilita em muitos momentos estreitar caminhos para chegar mais rápido a algum jogador. Isso tudo e o volume de trabalho que consegue dar, porque ele é uma máquina de trabalho. Por exemplo, conhece tudo do Brasil, Série A, Série B, Série C, Sub-20, tudo. É muito raro o jogador que eu, enquanto diretor desportivo ou enquanto colega no Benfica, perguntasse ao Joaquim e ele não conhecesse
e tivesse já informação. E durante muito tempo ele foi responsável aí principalmente, né, pela observação de jogadores lá no Benfica, aqui da América do Sul. Então, é um profissional aí que parece ser bem capacitado e que profissionalize, né, esse departamento no Cruzeiro, que é o que a gente precisa, né? Chegar antes nesses jovens valores aí que no futuro poderão significar importantes movimentos do Cruzeiro, né? Eu acho muito bacana o Cruzeiro sinalizando, né, ao futebol, ao mercado que está fazendo esse tipo de movimento e um profissional tão gabaritado, né? E aí é um ponto legal ele conhecer o futebol sul-americano, né? Porque a gente precisa, a gente fala muito do Cruzeiro monitorar mais as ligas aqui ao nosso redor. Eu gosto de comentar aqui na Samuca TV que hoje o futebol brasileiro é a Premier League da América do Sul, no que diz respeito à questão financeira, competitividade, então a gente tem esse potencial de chamar mais atenção. E aí é bem legal, Samuel, vocês citarem o Manfred e o Gaudi na matéria, né, que ele levou pro Spartak Moscou, porque assim, o Gaudi é aquele caso de scout mesmo, o Caramujo vai saber melhor, bem aquele jogador do FM. Ele com 17, 18 anos ali, fez sua estreia profissional na Costa Rica, no Saprissa. Aí foi uma temporada ali de 4 gols. Depois ele vai para o Lommel SK, da Bélgica. E aí ele joga por lá alguns jogos, vai para o Twente, da Holanda. Aí ele vai só crescendo os seus números, assim, até chegar no Spartak. E aí no Spartak ele é artilheiro, é um cara que faz muitos gols, é uma peça bem importante. É um atleta muito jovem, ele é 2002, então ele tem só 23 anos. É um movimento muito bacana dele. O Ezequiel Barco já é um atleta mais hypado, digamos assim, né? Porque surgiu com muito potencial naquele time do Independente, foi para o Atlanta, voltou para o River Plate, no River Plate jogou muito bem, e aí tá lá também, assim, fazendo uma temporada assustadora no Spartak Moscou. Então, é um movimento bem legal, eu acho bacana o Cruzeiro investir nessa área, porque é o que vai nos colocar à frente do mercado para adquirir jogadores ali jovens, mas quando o Tomás ali fala sobre o Joaquim Pinto, né, e dá essas referências, que é um cara que gosta muito de trabalhar, ele também vai estar atento a essa questão das reposições, do Cruzeiro contratar por características, entendendo qual o nosso modelo de jogo, aonde a gente quer chegar, né? Porque ganhar, todo mundo que entra no futebol quer ganhar, mas a forma que você vai ganhar diz muito. E aí você ter ali um profissional desse gabarito, com essa capacidade de observação, vai ajudar muito o Cruzeiro. Então, torço para que dê tudo certo e acho que ele já vai ser muito importante para essa janela, né? O Cruzeiro precisa ali de algumas peças e eu acho bacana, de novo, investir nesse tipo de situação, porque o Pedro ele não vai derramar dinheiro toda a janela. Então, ter um profissional com essa capacidade, com esse gabarito, te antecipa e te impede, às vezes, de ter que gastar muito, porque você consegue identificar um cara ali com margem de evolução por um valor que às vezes ele parece irrisório, mas que depois ele vai virar ali uma receita muito importante para o clube. Quando, algumas semanas atrás, o Jardim comentou sobre essa questão, né, do Cruzeiro estar preocupado em montar um departamento de scout, eu me lembro que a gente comentou aqui de forma muito positiva, né, e acho que não tem ninguém que não ache isso positivo no futebol, hoje é fundamental. Eu me lembro que no chat, no dia, muita gente comentando que como que o Cruzeiro ainda não tinha, né, um departamento como esse, e eu lembro que a gente comentando aqui, acho que até o Pedro estava no dia também na bancada, que ficava a curiosidade para ver os profissionais que viriam para compor, quando esse departamento realmente começaria a trabalhar. E eu acho que as referências do Joaquim são as melhores possíveis, né? Então, pegando o currículo, todo o trabalho dele e o fato dele já ter um conhecimento muito grande aqui, principalmente do futebol brasileiro e argentino, mas da América do Sul e de uma forma geral, eu acho que o Cruzeiro não poderia ter feito uma escolha melhor nesse sentido, né? Então, fiquei muito animada com tudo aquilo que ele já construiu no futebol e acredito que a gente está num caminho muito bom para que o Cruzeiro, a médio e longo prazo, seja competitivo em campo, tecnicamente tenha bons valores e também consiga vender os seus atletas por valores importantes e se tornar um clube autossustentável, né?
O Pedro falou sobre essa questão do Pedro Lourenço não ficar meio que jorrando dinheiro no clube em todas as janelas. Eu, particularmente, nem quero isso, porque eu acho que o Cruzeiro tem que ter capacidade de caminhar com as suas próprias pernas, e isso passa muito por vendas de jogadores, né? Então, você formar os seus atletas, né, de uma maneira coerente, aproveitar esses atletas da base e vender, mas também saber captar atletas aqui da América Latina, principalmente, ou do próprio mercado brasileiro que estão em outros clubes, para que você consiga lapidar, utilizar, ter retorno técnico, ser competitivo em campo, vencer, ser campeão, e num segundo momento você conseguir fazer vendas para mercados exteriores. Então, estou muito satisfeita com os rumos que o Cruzeiro está tomando em termos assim de projeto esportivo, né, no futebol masculino profissional. Agora parece que o Cruzeiro finalmente tem não só aquela coisa de querer vencer, mas de saber como quer vencer. Não acho que o resultado vai ser imediato, não sei se o impacto já vem para essa janela do meio de ano, mas acredito que a médio e longo prazo, para as próximas janelas, a gente começará a ver movimentos bem interessantes, e estou muito animada para poder ver esse trabalho na prática, viu, Caramujo? É isso. Só uma coisa que eu acho legal a gente ponderar é que não é assim, trouxe um profissional de scout, agora a gente já tem a observação do mercado todo. Calma, gente, tá? Inclusive, no Benfica, ele era um dos 10 observadores e tinha ainda um coordenador de scout, né? Pelo que eu estava vendo aqui. Então, assim, é uma rede de muita gente trabalhando, tá? Um departamento de futebol de um clube como o Benfica, como o Cruzeiro, clubes grandes assim, ele não vai ser formado por uma pessoa. Então, eu imagino que ele chegue, talvez indique mais alguns profissionais para fazer parte da equipe, né? Com o passar dos dias, a gente vai entendendo isso de forma mais clara também, tá? Às vezes, pega alguns profissionais brasileiros também, enfim. Vamos aguardar, então, aí como que essa situação vai caminhar, mas acho que o Cruzeiro está dando um passo numa boa direção, né? Trazendo gente especializada, e se o homem conhece tudo de futebol brasileiro, já encurta o caminho, né? Sem dúvida.